Teoria da conspiração é o que mais existe dentro da política. O problema é que muitas dessas teorias da conspiração acabam se provando verdadeiras. É inevitável. E a gente tem muitas teorias que hoje circula. Uma das teorias é que o Lula foi substituído por um sósia, que ele já não está mais vivo. Outra teoria é que o Bolsonaro é reptiliano e daí vai para frente, né? Então cada um tem a teoria que bem lhe convém. Mas algumas teorias têm um embasamento muito forte. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Inclusive, a gente vai falar sobre a teoria do Bolsonaro elegível em 2026. A gente vai falar da teoria da substituição do Lula. Tudo na política que ainda não aconteceu ou que ainda não se provou, em tese, é mera teoria. Bora falar sobre isso? Então não esquece de curtir o vídeo, tá? E se inscrever no canal, se não for inscrito, que isso é muito importante. E lembrando a você que ainda não fez o download do livro Revolução contra o Sistema, hoje é o último dia, tá? Então faz o download do livro, é muito, muito importante, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos entender o que está acontecendo. Se você é novo no canal, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, sou advogado, jurista, e a gente vai dar uma análise aqui, né? Vai pegar todos os detalhes do que está rolando hoje. Teve entrevista do Eduardo Bolsonaro, a Fontenelle falou de uma teoria de conspiração que envolve o Pablo Marçal e o Valdemar da Costa Neto, o Camilo Santana também foi envolvido aqui numa teoria para 2026. Vamos entender tudo que está acontecendo? Bora lá? Primeira matéria que eu trago é sempre a mais importante de todas. É o comentário de algum de vocês que deixou aí os comentários e com muita relevância, sempre, porque vocês, para mim, são os verdadeiros formadores de opinião. Vamos lá, o Christian Prado, tá? O Christian Prado deixou um comentário aqui pra gente, escreveu o seguinte: teoria da conspiração. Silas faz teatro, mancomunado com os superiores, colocou todos em cima de um caminhão e deixou um precedente aberto contra os bolsonaristas. Entregou de bandeja suas cabeças para possíveis processos. Louco, né? Acho que não. O cara é correto. Será? Acho que não. Será? Pois é. Olha a teoria da conspiração do Christian Prado. O Silas Malafaia não é aliado do Bolsonaro. Ele é um cara que quer ajudar a controlar o Bolsonaro. Então ele se finge de aliado, mas acaba colocando o Bolsonaro, como se diz, no eixo ali, né? Entra em conflito com o Bolsonaro quando o Bolsonaro quer apoiar um e não é o que ele quer, não apoia o cara do Bolsonaro a hora que ele quer. E o próprio Silas Malafaia falou que foi ele que pegou o Bolsonaro e fez a manifestação, aconteceu porque ele pressionou o Bolsonaro. E lá, enquanto o Bolsonaro estava preocupado em falar alguma coisa sobre o Alexandre de Moraes, o Silas Malafaia desceu a lenha, né? Falou sem dó do Alexandre de Moraes, o que deixa o Bolsonaro e todos os bolsonaristas que participaram de uma manifestação na mira do STF para simplesmente falar, inelegível, ou 17 anos de cadeia. E aí, o que vocês acham da teoria da conspiração que o Christian Prado colocou aqui? E tem outra teoria da conspiração também. A Fontenelle, né, ela fez uma publicação do seguinte formato. Qual que é a linha de pensamento da Fontenelle? Ela pensa o seguinte: olha, já ficou mais do que claro que o intuito foi sempre substituir o Bolsonaro pelo Tarcísio. Então a ideia era que vamos minando o Bolsonaro, inclusive com o seu próprio público, deixando o Bolsonaro mais fraco, enaltecendo o Tarcísio, e na hora H o Tarcísio substitui o Bolsonaro. E o Tarcísio iria para o PL. E quem estava organizando essa teoria da conspiração era o Costa Neto, que queria trazer o Tarcísio para o PL e escantear o Bolsonaro, porque com o Bolsonaro não dá para se dialogar tanto assim. Tá, o que ele não esperava é que o Tarcísio ia crescer tanto dentro de São Paulo. De 649 prefeituras, elegeu 96% dos candidatos apoiados por ele, subiu no salto e falou: não,
quero saber de PL, mas não, deixa o Bolsonaro lá no PL, eu vou ficar aqui no meu partido, Republicanos, com o meu Kassab aqui, que o negócio está melhor. E a Fontinelli falou o seguinte, olha, o Valdemar vai ter que substituir o Bolsonaro, vai colocar alguém no lugar do Bolsonaro. E aí adivinha quem é a figura que a Fontinelli aposta? Sabe não? Eu te conto, Pablo Marçal. Você vai assistir aqui o trecho da fala da Fontinelli, tá bom? E aí a gente comenta sobre isso. Esse problema da falsificação do documento do Bolso, aquilo é um negócio muito grave. Muito grave. Aquilo vai dar muito problema para ele. E eu acho que, como ele é um camarada inteligente e um vencedor, eu não acredito que ele tenha feito aquilo. Aquilo ali é um camarada que chegou para ele, olha o que eu tenho aqui na mão. Põe na internet. A saída... Tá. O áudio está um pouco ruim, o Costa Neto falou, olha, eu não acredito que aquele laudo do Marçal foi premeditado, alguém entregou aquilo para ele, e como ele é um camarada, eu fico sempre impressionado, não sei se vocês percebem isso, ou se é loucura, teoria da conspiração minha, que o Costa Neto sempre se refere às pessoas como camarada. Qual é o espectro político que costuma chamar as pessoas de camarada? Fala para mim, só para mim saber, tá? E aí ele diz que o Pablo Marçal não acredita que ele fez aquilo e que o Pablo Marçal é uma pessoa muito inteligente que tem que dialogar muito com ele ainda, né? Anota isso que eu tô falando pra você. Com a saída... A saída não, o Tarcísio nunca teve no PL. O Tarcísio sempre teve no Republicano, não sei se vai permanecer. Mas com a desistência, ou com a insistência do Costa Neto de querer o Tarcísio no PL, e o Tarcísio deixar bem claro que não vai, o Valdemar vai procurar alguém para substituir o Bolsonaro. Anotem dia e hora que eu tô falando isso. Ai, mas você acha que você é comentarista político? Não, eu conheço todo mundo que você vê que eu tô falando. Ele vai fazer convite com o Marçal. Agora o Marçal só só uma coisa. Anotem dia e hora também. Eu espero, no fundo do meu coração, que você nunca faça parte do partido Valdemar Costa Neto. Porque senão eu vou estar do lado de cá fazendo campanha contra pra você. Meia dúzia de gato pingado, mas faz uma diferença assim, tá? Então, o que ela falou aqui? Ela falou, olha, eu acredito que na hora H apostaram no Tarcísio e o Costa Neto, né, queria que o Tarcísio viesse para o PL e o PL ia concorrer com o Tarcísio, escanteando o Bolsonaro. O que acontece? O Tarcísio vai ficar junto com o Kassab. Há uma grande probabilidade do Tarcísio, inclusive, concorrer à presidência da República pelo PSD do Kassab. O Costa Neto vai ficar sem ninguém. E para contrapor ao Tarcísio, o Costa Neto chama o Marçal com o apoio do Bolsonaro ou sem o Bolsonaro. E a Fontinelli aqui fala, se o Tarcísio fizer isso, né, se o Marçal fizer isso, vai fazer campanha contra. E aí, teoria da conspiração plausível ou não? Você acha que o Costa Neto teria coragem de fazer uma sacanagem e puxar o tapete do Bolsonaro? Não precisa responder, porque eu já sei sua resposta, tá? Vamos lá, outra questão. Tá circulando um vídeo nas redes sociais de que o Maduro disse que o Lula não tá mais entre nós, né? Muriu, tá? E que foi substituído por um sósia. A verdade é que esse vídeo que circula não quer dizer que o Lula faleceu, não. Esse vídeo do Maduro, inclusive eu tô com a matéria aqui do Aos Fatos, né, para trazer para vocês. Ele disse, juntamente com o procurador-geral da Venezuela, de que o Lula foi cooptado pelos Estados Unidos e que hoje ele não é mais o mesmo, né? Não é no sentido de que ele não é a mesma figura, pessoa, o mesmo ser humano. É que ele já é um indivíduo, né, com posicionamentos diferentes. Só que eu vi um vídeo de um canal chama Apenas Minha Opinião, né? Acho que é Júnior o nome dele, um cara que usa uns dreads. O cara é muito bom. E aí ele começou a fazer uma comparação de imagens, de voz. E aí, cara, nitidamente, entre vídeos, a voz era diferente, algumas características do Lula que falava pro BRICS e o Lula que dava entrevista ao vivo eram diferentes. E aí levantou a hipótese, não do sósia, mas da inteligência artificial sendo utilizada para representar o Lula, por exemplo, na reunião dos BRICS. E aí, dessa teoria da conspiração
O que você tem de informação? O que você acha sobre isso? É teoria da conspiração? É loucura ou você realmente acredita que houve uma substituição da figura física do Lula? Qual o seu ponto de vista, tá? Eu não acredito a tal ponto, tá? Eu não acredito a tal ponto. Mas que o vídeo que o cara lá do Apenas Minha Opinião colocou é sinistro, tá? Nitidamente você vê ali algumas distorções ali, né? Vamos lá, outro ponto que a gente precisa falar, já que a gente está falando de substituição de Lula, agora tem uma forma de substituição que, inclusive, gente do PT falou. Pois é, mas não é a substituição do Lula sósia, não, é a substituição do Lula para 2026. Você não fica assustado, né? Ou até feliz que o petismo ele é tão, sabe, tão cheio de vaidades que ele não conseguiu construir um líder para substituir o Lula? Vamos lá, só para entender. Hoje eu posso dizer para vocês que o bolsonarismo é maior do que o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro, ele conseguiu canalizar um sentimento do cidadão brasileiro que o intuito é, sabe, eu preciso mudar o sistema. Eu quero sair fora do sistema. E com ou sem Bolsonaro, o sentimento antissistema cresceu de tal forma que mesmo que o Bolsonaro desista, aposente, fuja do Brasil, mesmo que o Bolsonaro faça qualquer coisa, ou mesmo perca a vida, né, faça um atentado ou algo contra ele, o que não faltam são figuras que podem substituir o Bolsonaro. E uma coisa me incomodou, tá? Até dentro dessas figuras, por exemplo, nós tivemos algumas derrotas dentro das prefeituras. Por exemplo, o Bruno Engler perdeu, né? Mesmo com o apoio do Nicolas. O Fred Rodrigues perdeu, mesmo com o apoio do Gayer, e assim como perdeu também Fortaleza, né? E teve o apoio do Nicolas, do Gayer. Fortaleza é um caso sui generis. Pegou uma pessoa que realmente estava no nome já. O André Fernandes já tinha nome. E sabe, foi isso aqui a diferença. Dentro do reduto petista, dentro de um local onde a esquerda impera, tá? E assim, mesmo assim, o cara quase conseguiu. Já Belo Horizonte, já Goiânia, foram figuras pouco conhecidas dentro do espectro da direita, tá? Não tão conhecidas. E o Bruno Engler, algumas pessoas até têm comentários sobre a postura um tanto quanto mais radical do Bruno Engler. E aí a gente observa alguns pontos. Existem figuras grandes o suficiente para emplacar até uma presidência da República. Por exemplo, o Nicolas Ferreira, né? Existem figuras que são muito conhecidas em Minas Gerais, como o Cleitinho. Então, tem que se começar a construir bases sólidas de figuras fortes, já focando em eleições municipais também, né? Focando em eleições municipais. Então, figuras como o Cleitinho, figuras como o Nicolas, tem que começar a construir uma base sólida para pessoas concorrerem em eleições municipais. Um erro que o Bolsonaro cometeu, na minha visão, foi não apoiar, né, não ter colocado o Gustavo Gayer em Goiânia. Isso aí foi um erro. Mas vamos lá. O assunto era a substituição do Lula, né? Então eu disse para vocês que, na minha visão, o Lula não conseguiu ninguém que possa substituí-lo. Já o Bolsonaro, sim, eu tenho certeza que você votaria no Nicolas Ferreira para presidente, ou votaria no Cleitinho Azevedo. Não é isso? Eu tenho certeza que você tem muitos nomes que surgiram dentro da direita que teriam potencial para ganhar as eleições, apoiados, né, com a força da direita, isso eu não tenho dúvidas. Não é verdade? Já o Lula não tem. E aí a aposta? Quem seria o substituto de Lula? O Camilo Santana, tá? Olha só, esse aqui não é o Camilo Santana, não. Esse aqui é o Eunício de Oliveira. Ele é um nome, né, do MDB forte e um grande aliado do PT. Ele, que é deputado federal, ele disse o seguinte: Eunício diz que Camilo Santana é o candidato natural a presidente do Brasil caso Lula não seja em 2026.
De olho na vaga de senador da República pelo Ceará, onde estaria de volta, caso fosse indicado e eleito por Camilo, o atual deputado federal Eunício Oliveira afirmou em entrevista à imprensa nesta terça-feira que Camilo Santana é uma opção para a presidência da República caso o presidente Lula decida não concorrer à eleição, ou não possa também. Cara, isso causou um alvoroço dentro dos petistas, né? Do núcleo petista. O pessoal ficou revoltado, porque quem tem que escolher é a Gleisi. E adivinha? Estão querendo que o Boulos, mesmo depois da surra que ele levou em São Paulo, estão querendo que o Boulos se filie ao PT. Ou seja, há uma ala mais radical que quer uma figura como o Boulos. O Camilo Santana é um centro-esquerda, ele não é uma esquerda radical, como o Lula, como o Boulos, como a Gleisi Hoffmann, como essa turma mais extremista da esquerda. Ele é um centro-esquerda. E aí, escuta o que eu estou te falando. O PT inteiro vai migrar para o centro. O PT inteiro vai migrar para o centro. A esquerda vai acabar no Brasil. E toda a esquerda vai vestir a pele de cordeiro e vai para o centro agora, tentando enganar o eleitor. Outro ponto que a gente precisa falar, né? Ontem eu mencionei com vocês sobre o Pezão, matéria do Diário do Poder. O STF avaliza a volta do Pezão ao poder como prefeito, 6 anos após a prisão. Na sessão virtual do último dia 25, a segunda turma do STF atestou liminar emitida pelo ministro André Mendonça, presta atenção nesse nome, André Mendonça, que suspendeu condenação por improbidade administrativa por repasses ilegais na saúde de seu governo entre 2014 e 2015. Então, o André Mendonça, o terrivelmente evangélico, assumiu a postura exatamente igual do Toffoli e dos demais e avalizou o Pezão para ser prefeito. O Jessicão, né, vereadora Jessicão, ela fez uma publicação aqui que é interessante. Onde, de um lado, você tem o Pezão, tá? Do outro, a Débora, aquela menina, né, que escreveu Perdeu o Mané na estátua do judiciário ali, né, da deusa da justiça do STF. À esquerda, temos Pezão, um humilde político brasileiro condenado injustamente a 98 anos de prisão por lesar o povo em pequenos milhões. Graças ao nosso bondoso STF, ele está livre, se tornou prefeito de Piraí nas últimas eleições. E agora, o André Mendonça acaba de dizer, tá tudo bem, fique aí como prefeito. Esquece os 98 anos de prisão. Do outro lado, nós temos a Débora. Essa é perigosa demais. À direita, temos a Débora, uma terrorista de nível hediondo. Portava batons não registrados e aplicou um deles em uma pobre estátua indefesa. Segundo o nosso justo STF, ela precisa passar os próximos 17 anos na cadeia. Retrata o Brasil um pouquinho como ele é? Acredito que sim, né? Acredito que sim. Vamos lá, mudando de assunto agora. Lembra que ontem eu falei que o Lira tirou a PEC da anistia de votação? Mas a CCJ ontem conseguiu uma vitória gigantesca, mas gigantesca mesmo. Conseguiu aprovar o projeto, né, anti-STF, o projeto que limita as decisões monocráticas. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou terça-feira a aprovação da redação final do projeto de lei que visa proibir que uma matéria que tenha tramitado no Congresso Nacional nos últimos 5 anos seja alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A proposta tem como objetivo restringir o uso do dispositivo presente no Supremo Tribunal Federal em relação a atividades do Legislativo. Não é aquela proposta, né, que limita por todo as decisões monocráticas. Ela limita aqui que juízes tomem decisões monocráticas contra matérias que foram julgadas nos últimos 5 anos ou discutidas nos últimos 5 anos dentro do Congresso Nacional. Vou dar um exemplo para vocês. A gente está discutindo dentro do Congresso Nacional, por exemplo, a possibilidade dos estados controlarem as armas, né, o uso de armas no Brasil. Aí o STF vem e dá uma decisão, enquanto
o Legislativo está decidindo. Bola dentro, foi aprovado na CCJ e já foi enviada para o Senado, tá? Última teoria da conspiração que a gente vai falar. Lembra quem foi que liberou o Pezão? André Mendonça, né? Pois é, escuta aqui o que o Eduardo Bolsonaro falou, né? E aí é onde eu falo para vocês, tá? A publicação foi do Bruno Zambelli. Ora, esperança, Bolsonaro, sei lá, será elegível em 2026. Será? Peraí, vamos prestar atenção nisso aqui, tá? Eduardo Bolsonaro com o Paulo Figueiredo. Mas eu gostaria. Para mim, presidente é Jair Messias Bolsonaro. Eu acredito muito que cada vez mais está maduro a reversão da inelegibilidade dele, por mais incrível que isso possa parecer. Porque realmente você olha e fala, calma aí, cara, o cara tá respondendo até por vacina, passou perto da baleia, o cara tá respondendo criminalmente, esse cara vai reverter nesse tribunal a inelegibilidade dele, mas acredite, o presidente não dá ponto sem nó, tá? Se realmente fosse uma carta fora do baralho, eu acho que ele teria a honestidade de vir a público e falar, olha, não tem condição, o meu candidato vai ser fulano ou ciclano, e começar a trabalhar uma candidatura para a presidência. Ele é um cara que tem o Brasil acima de tudo, né? Pode ter certeza disso. Então, eu acredito que pode sim haver essa reversão. Eu sempre lembro que no TSE, por mais que as coisas possam ser judicializadas para o STF, mas no TSE, quem será o presidente do TSE em 2026 não vai ser o Alexandre de Moraes, vai ser o Cássio Nunes. Até agora não mostrou para quem veio. Se o Cássio Nunes... Calma, aí a gente entra em outro debate. O Cássio Nunes, ele terá como vice o André Mendonça, que eu sei que você vai ter muitas ressalvas também. Eu não, vocês no chat que falem sobre o Cássio Nunes e o André Mendonça. Não vou falar nada. Mas são pessoas que têm uma atuação bem distinta do Alexandre de Moraes. São diferente do Alexandre de Moraes, sem dúvida nenhuma. Mas estou falando o seguinte, vai ter uma composição muito mais equilibrada. São 7 juízes dentro do TSE, tá, pessoal? E, enfim, essa nova configuração e os novos ares da geopolítica podem trazer uma atmosfera... A segunda parte que você falou, eu acredito totalmente. Da parte geopolítica, que podem trazer uma atmosfera para você inverter essa decisão. Porque o Bolsonaro fala... Ele está elegível por 2 motivos. Se encontrou com embaixadores, mas é uma atribuição, uma responsabilidade constitucional do presidente. Não é do presidente do TSE, é do presidente da República. E o segundo, porque foi visto abuso de poder político. Porque no 7 de setembro, depois da parada militar em Brasília, ele cruzou a rua, foi lá pro vão central da esplanada dos ministérios e subiu num caminhão de som junto com o Luciano Hang e vários populares ali na frente. Então são 2 motivos esdrúxulos, né? Não é por nenhum tipo de crime ou roubalheira, nada disso. Mas eu gostaria. Para mim, presidente é Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá, vamos expor aqui. Para mim, o que o Eduardo Bolsonaro está falando é oba-oba, tá? Vou ser muito claro com vocês, de 1 quilo que ele falou aqui, se você aproveitar 100 gramas, tá de bom tamanho, tá? Você vai deixar para a elegibilidade do Bolsonaro, presta atenção. Segundo ele aqui, o Cássio Nunes, grande herói brasileiro, assim como o André Mendonça, figura irretocável que o Bolsonaro escolheu, peitarão todo o sistema para deixar o Bolsonaro elegível em 2026 e resolver todo o problema. Você acreditou nessa narrativa? Eu quero que você seja honesto comigo. Você acredita que o Cássio Nunes e o André Mendonça serão a salvação da pátria para o Brasil? Esse é o primeiro ponto. Não sei se vocês perceberam, mas o entendimento do Paulo Figueiredo foi o mesmo que o meu. Bravata, não vai ser assim. Mas o Eduardo Bolsonaro precisa manter esse discurso. Ele tem que manter esse discurso. Ele não pode baixar esse discurso. Eu posso, eu sou um ninguém. Ele não. Ele tem que manter esse discurso e eu vou explicar o porquê. Por outro lado, a questão geopolítica pode fazer com que tenha uma mudança. Sim, estamos falando de Trump presidente, tá? Essa é a hipótese. E sim, o Trump na presidência, ele poderá sim ter uma influência nas regras do jogo aqui do Brasil, mas não será tanto quanto você imagina. Então tem que ir com calma, tá? Tem que ir com calma, porque o Trump já vai pegar um país arrebentado, cheio de problema, cheio de conflito com China, sabe? Um país destruído do que o Biden deixou. Então, contar que ele vai se preocupar em vir aqui e colocar o Bolsonaro também é outra ilusão. Mas por que o Eduardo Bolsonaro tem que manter esse discurso? Por que o Eduardo Bolsonaro precisa manter esse discurso e o Bolsonaro também? Bolsonaro para 2026. Porque se o Bolsonaro falar agora, entreguei os pontos, eu não consigo, eu tô fora, todo o núcleo de apoiadores do Bolsonaro vai dispersar.
E aí novas figuras como o Tarcísio, ou como o Caiado, ou como o Ratinho, começarão a cooptar essas figuras, né? Como o Marçal fez isso com muitas pessoas, vão começar a cooptar e vai haver uma divisão. O Bolsonaro precisa canalizar isso até no dia da eleição em 2026, exatamente como o Lula fez até 2018. Ele canalizou todos os votos para no final, a hora que o STF falou, não, você está inelegível, ele falou, agora votem no Haddad. Então o Bolsonaro precisa canalizar todos esses votos até 2022 para na hora H ele falar, votem no Tarcísio, votem no Marçal, votem no Gayer, votem no Sebastião Coelho, votem na Michelle, tá? Então ele precisa canalizar tudo isso para na hora final, na hora H, o Bolsonaro falar, o meu candidato é fulano. E aí, bum, explode a cabeça de muita gente que vai pensar, e agora? Seguir o Bolsonaro ou não seguir? Mas se ele entrega os pontos agora e fala, eu tô inelegível, acabou, vai haver dispersão, entenderam? Deu pra sacar essa regra do jogo? Beleza? Então tá bom. Pessoal, obrigado, tá? Para quem acompanhou aí nosso editorial inteiro, até passou um pouquinho do tempo, deu 26 minutos. Agradeço muito a vocês pela paciência aqui. Quem ficou até o final, coloca no comentário. Fiquei até o final. E para quem não baixou o livro ainda, tá disponível para download, é só fazer o download do livro. E eu vejo vocês daqui a pouquinho, né? Põe água no feijão que eu volto pra gente bater um papo aí, tá bom? Lembrando a vocês, nossa intenção é a partir da semana que vem já organizarmos pra gente começar a primeira turma da mentoria em leilões de imóveis. Quer ter lucros altos e milionários com leilão? Eu vou ensinar para vocês o passo a passo, tá bom? Então, calma, que é bem provável que já no final de semana ou semana que vem a gente abre essas inscrições aí com todas as hipóteses. Fechou? Obrigado, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.